Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus brilhe em sua vida e te revele os mistérios dos estudos profundos revelados na presença do Espírito de Deus ao nosso apóstolo Adelino de Carvalho. E a revelação é profunda, é forte. E enquanto nós estamos aguardando o início do estudo do livro Mentes Negativas Anulam a Fé, vamos aproveitando para compreender melhor a força deste livro e o momento em que estamos vivendo. Porque a cada dia surge para todos nós a visão renovada do Espírito de Deus que nos faz servir melhor. É como aquele médico que tinha um certo conhecimento e cuidava da medicina conforme a sua época. Hoje, a medicina evoluiu tanto e o conhecimento sobre a anatomia humana, sobre as patologias, é tão profundo que determinadas doenças que hoje são simples de curar, antigamente não eram, porque não havia esse entendimento. Pulando para o lado espiritual, a gente compreende que, lembra quando nós não tínhamos a visão do corpo e do sangue de Jesus? Ou melhor, quando recebíamos a Santa Ceia uma vez por mês? E agora, toda semana, todo domingo, recebemos o corpo de Cristo e nos tornamos mais fortes? Lembra quando as pessoas achavam que oração era a solução para tudo, e tem casos que a oração não resolve? É graças ao estudo, ao conhecimento, à força revelada do Espírito de Deus que a gente vai avançando. E o estudo de hoje faz parte disso. Mas antes de qualquer outra coisa, vamos agradecer a Deus. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço pelo momento que vamos passar juntos agora, estudando e compreendendo pela tua revelação a tua palavra, não apenas pelos moldes humanos, mas principalmente pela força reveladora do Santo Espírito de Deus, que traz vida, o Verbo verdadeiro, encarnado, que veio como Jesus para nos ensinar a força e a graça e nos deixar o Espírito Consolador, nos ensinando os caminhos do Pai. Muito obrigado pela vida dos nossos apóstolos, em especial nosso apóstolo Adelino de Carvalho, e pelo novo livro que ele lançou e em breve estaremos estudando. Obrigado, meu Deus, pela tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Estudo de quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Nosso apóstolo traz uma multiplicidade de interpretação na aplicação pessoal do livro Mentes Negativas Anulam a Fé, pois o Espírito de Deus completa dentro da dialética a revelação transcrita naquele livro. Conforme a bispa Bárbara Barcelos trouxe na introdução do livro, e se você teve a oportunidade já de adquirir o livro e está lendo como eu estou fazendo, eu sei que você está descobrindo coisas novas e vai descobrir mais ainda quando aprofundarmos nele. Eu creio que irá fazer grande diferença na sua vida, cada capítulo que você vai ler. Pois a importância do comentário é mostrar para você a linha espiritual centralizada na grandeza e no senhorio de Cristo. Preste atenção nessa frase. A visão do reino traz a consciência e postura de reis e senhores. Essa visão traz mudanças, e essas mudanças devem acontecer na mente. Muita gente sonha com o sucesso, sonha em ter mais, sonha em reinar, mas não reina, porque não se comporta como tal. E se comporta de acordo com aquilo que pensa. Vamos dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que ela diz assim: eu não vou estudar porque isso não é para mim. Não, eu não vou naquele lugar, é muito chique porque aquilo não é para mim. Ah, não, eu não vou comer essa comida, isso aí é comida de rico. Olha que tipo de mentalidade que muitas pessoas têm. Você já deve ter ouvido alguma dessas frases.
E é importante entender que, às vezes, a repetição dessas frases faladas diante de nós, se você não vigiar, você acaba repetindo e tornando essas frases um princípio na sua cabeça. Quando você coloca uma coisa na mente e começa a acreditar naquilo, mesmo que seja mentira, vai se tornar uma verdade. Lembra em Uberaba, quando o meu apóstolo falava assim: existem verdades que são mentiras e mentiras que são verdades. O que a gente conclui nisso? Por exemplo, quando o diabo diz que você não vai vencer, através de um parente, de um inimigo, de um adversário, de uma pessoa às vezes que está do seu lado e que fala assim: quem é você para ter algo na vida? Você não estudou, você não preparou, você não é de família rica, não tem berço. Quem é você para ser alguém na vida? Falaram isso comigo. Mas eu pude sobreviver e viver a vida que o Espírito de Deus deu a mim, porque eu superei, eu aboli as palavras negativas que falavam contra mim. Não é o que os outros pensam de você. Vou te falar até uma coisa. Não é nem mesmo o que você pensa de você mesmo, mas o que Deus pensa de você, que é a verdade. E isso muita gente não consegue compreender. Siga em frente comigo. Mudanças devem começar na mente. A maneira como pensamos determina como nós sentimos e isso influencia nossas ações. O que significa que é preciso haver uma renovação espiritual de nossos pensamentos em atitudes. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, 23, diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Note que espírito aqui não está em letra maiúscula, mas em letra minúscula. Porque não é a renovação do Espírito Santo em nós, é a renovação do seu espírito através da sua mente. Ou seja, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, vai trazer a seu espírito força ou vai trazer a seu espírito fraqueza. E por isso você precisa renovar. Mudar esses pensamentos que muitos tiveram durante a vida, onde se falava muito que o rico não vai para o céu. E se uma pessoa ficou rica é porque roubou. Só fica rico quem passa a perna nos outros. Ou então só é feliz no amor quem não importa com as outras coisas. Porque quem tem sorte no dinheiro não tem sorte no amor. E quem tem sorte no amor não tem sorte no dinheiro. Você já imaginou como essas mentalidades dominaram a cabeça de muita gente? Por isso é preciso ter a mente de Cristo. Continue comigo. Ter a mente de Cristo. A Bíblia ensina a ter a mente de Jesus. E chama essa mudança mental de arrependimento. A palavra no original grego, que é metanuo, significa literalmente mudança de mente e de direção. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, diz: e Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu fareis que sejais pescadores de homens. Quando Jesus lançou essa palavra sobre Pedro e sobre todos os seus demais companheiros, eles ficaram sem entender na hora o que Jesus queria passar para eles, porque eles eram pescadores, simples pescadores que pescavam o peixe para sustentar suas famílias e pagar os impostos aos romanos. Eles não viam outra saída ali, mas Jesus estava colocando eles como líderes. E eles ainda não tinham percebido isso, só foram perceber bem depois, através da mudança de pensamento que Jesus foi fazendo dia a dia no ensino com eles. Por isso a reflexão que você faz com o nosso apóstolo na oração da madrugada, com a nossa apóstola da oração da madrugada, com o bispo Rodrigo à meia-noite, com a bispa Bárbara Barcelos pela oração do estudante, ou mesmo quando você com o bispo, com o profeta e a profetisa recebe a palavra e começa a trabalhar essa palavra na sua casa, você está gerando um novo pensamento, uma nova rota, um novo caminho para que possa ter a mente de Cristo. Siga comigo. Mude o modo de pensar. Esse livro, Mentes Negativas Anulam a Fé, ele vai tratar muito sobre isso. Mude a sua maneira de pensar sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o pecado e sobre as outras pessoas, a vida e seu futuro. Falar do Vale de Elim
faz parte dessa mudança de pensamento. O que tem a ver o Vale de Elim com a mudança de pensamento? Porque o Vale de Elim, ele traz para nós a mesma mudança que começou a acontecer com o povo de Israel, preparando o povo de Israel para conquistar a terra prometida. Se eles não tivessem passado pelo Vale de Elim, onde havia descanso e havia renovo, eles não teriam conseguido passar pelo deserto. No Vale de Elim, Deus começou a mostrar para eles uma grande provisão, um grande cuidado. Vamos seguir em frente. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, versículo 16. E então em Números 33, 9 diz assim: saíram de Mara, lugar de amargura, e vieram a Eli, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. É interessante notar o processo, a caminhada que houve com o povo de Deus quando saiu do Egito. Eu vou falar nisso daqui a pouco, inclusive. Mas é como se fosse estágios. Ninguém consegue um diploma universitário se não passar primeiro pelo fundamental, pelo ensino médio e pela faculdade. Inclusive, eu vejo muita gente atropelando as etapas da vida sentimental. Porque etapas da vida sentimental quais são? Você conhece a pessoa, você namora a pessoa, você fica noivo, e aí, depois desse noivado, onde o conhecimento mais profundo, onde você começa a prestar bastante atenção nas ações da pessoa, para analisar se aquela pessoa verdadeiramente é para você ou não, é que vai trazer um casamento feliz. Quem casa porque, eu apaixonei à primeira vista e pronto, vou casar, sem conhecer, ele queima uma etapa. Igual a pessoa que ela quer subir na vida e ela quer começar por cima. Ninguém começa por cima, você começa por baixo. Sendo humilde, aprendendo, ouvindo. Esse é o grande erro de muita gente. E o povo de Israel estava começando do nada, porque eles eram escravos. Escravo não tem nada. Eles precisavam aprender a ser povo. Até aquele momento, eles eram apenas sustentados, eles eram apenas pessoas que viviam do controle egípcio. É hora de comer, é hora de comer. É hora de beber, é hora de beber. Então, eles não tinham o domínio sobre si mesmos e eles precisavam aprender a ter. Logo, quando eles saíram do Mar Vermelho e encontraram o poço de Mara, as águas de Mara amargas, o arrependimento de alguns que pensou assim, não, por que eu não voltei para o Egito? Por que eu estou fazendo aqui livre? Eu podia ser escravo no Egito. É o que o mundo faz. O mundo cria uma situação onde a primeira adversidade que a pessoa enfrenta, o mundo passa a ser até atrativo, porque o mundo fala assim, você já me conhece. Aqui ninguém vai tripudiar em cima de você, aqui ninguém vai criticar você, porque aqui você é um nada. Aqui você está nas minhas mãos. O mundo, ele cria uma situação para que a pessoa veja as dificuldades se ela não estiver fazendo a parte dela. Aí alguém pode falar assim, mas é difícil servir a Deus. Olha a mentalidade. Olha o que você tem que mudar. Não é difícil servir a Deus. Isso é um princípio. É prazeroso servir a Deus. E quem serve a Deus com alegria, sabe do que eu estou falando. Você que já tem esse entendimento, sabe que não é sacrifício servir a Deus. Não é. Para Abraão, servir a Deus era crer nele a tal ponto que ele deixou toda a sua parentela e saiu para onde Deus iria lhe conduzir, rumo ao seu objetivo. Ele tinha prazer em servir ao Senhor. Para José, mesmo sendo escravo no Egito, escravo de Potifar, ele tinha prazer em servir e crer em Deus, porque Deus o abençoaria, e Deus o abençoou na casa de Potifar, na prisão, e Deus o honrou como governador do Egito. Siga em frente. Saíram de Mara, quer dizer, saiu da amargura, aleluia! Ou seja, é possível sair de Mara. Mara é amargura, é prova, é dificuldade, porém se pode sair de lá.
Observe, saíram de Mara e foram a Elim. Elim é um nome hebraico que tem dois significados. Um deles é tipificado como um lugar onde você pode inclinar, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Traz a ideia de abundância, satisfação, alegria e segurança. O outro significado de Elim é traduzido por ramos, mais especificamente como terebintos, árvores semelhantes ao carvalho, local onde havia muitas palmeiras. Nesse local haviam 70 palmeiras e 12 fontes de águas. Uma pessoa, para crescer bem na vida, precisa estar bem alimentada e carregar a doçura de Deus. Ninguém amargurado vence na vida. Nenhum amargurado tem amigos. Não leve com você um amargurado, pois essa pessoa é um fel. Uma amargura que contamina. As águas amargas de Mara, além de amargas, eram poucas. Como o salário de muitas pessoas é pouco e amargo, porque não dá para sustentar os seus sonhos e objetivos. Quando Deus levou Israel para o deserto, sabia que o povo teria uma experiência de sustentabilidade, de como ele iria sustentar o povo. Esse teste era Mara. E Deus, ele não opera na miséria. Deus não opera no pó. Ele tira do pó e coloca por cima. Alguns chamam Elim de vale. Outros, entrada de vale. Porque vale é lugar de luta e a postura que você tem em uma luta diz quem você é. Tem pessoas acostumadas a errar, habituadas a errar, porque têm a mente fracassada, enfraquecida pela dúvida. Agora, é importante entender exatamente isso. Quando Moisés disse, vou levar vocês, povo de Israel, à terra que mana leite e mel. Aí eles saíram do Egito, e a primeira coisa que encontraram foi a amargura das águas de Mara. Ali, eles precisavam crer na força sobrenatural de um Deus que iria cuidar. E ali começou o processo, quando o profeta de Deus lançou o galho sobre a água, e a água ficou boa para beber, mas não era suficiente ainda. Era preciso mostrar o que eles iriam receber se conquistassem a terra prometida. E quando chegaram naquele lugar maravilhoso, no Vale de Elim, uma luta começou a acontecer na mente, uma luta interna, onde aqueles pensamentos que vinham do Egito, aquela dor do Egito, ela começou a ser confrontada com a grandeza do que Deus ia fazer na vida deles. As palmeiras que traziam a segurança, que traziam o refrescor. As tamareiras que traziam a doçura da terra onde eles iriam conquistar. A certeza de que Deus estaria com eles. A preparação para receber o maná de Deus e os cuidados de um Deus poderoso que ia cuidar deles durante toda aquela travessia. É claro que alguns não acreditaram, mas houve Josués, houve Calebes, houve homens que acreditaram a tal ponto que estavam dispostos a lutar pelo que eles experimentaram de Deus. É aquela pessoa que sabe que Deus é poderoso, que sabe que Deus pode dar a ela o que ela precisa, e no meio da luta, enquanto muitos estão recuando, ela é da tribo de Efraim, ela acredita, ela confia e ela vai em frente, e como Josué lidera o povo para a conquista da terra prometida. Mas tem detalhes no Vale de Elim, e esses detalhes a gente começa a ver nas palmeiras. Siga em frente. Sobre as palmeiras, Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha, e você vai ver vários textos sagrados que comparam a segurança e a firmeza às palmeiras também. A palavra palmeira em hebraico também significa compromisso. Mas a palavra tomer, palmeira, acrescida pelo prefixo le, que forma o infinitivo do verbo, passa a significar ascender. Olha, de compromisso, a gente começa a ascender, subir. Já a palavra composta pelas duas primeiras letras da palavra palmeira formam as palavras ingênuo, simples, infantil, inocente e puro. Espera aí, bispo, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Daí compreendemos quando o Senhor fala que o reino dos céus será dos inocentes,
puros, simples e humildes. Só sobe quem tem a humildade e a simplicidade de se compromissar. Olha a gente falando da aliança. Olha a gente falando da força de um Deus trino, que ao nos ligarmos a Ele, temos a capacidade de subir, mas só sobe quem é humilde. Por isso o reino dos céus é das crianças, porque as crianças veem o reino de uma maneira diferente daquele adulto, velho, cansado, que só vê problema e dificuldade. A criança vê a esperança. E é por isso que é preciso cultivar nas crianças essa esperança. É o brilhante trabalho que a turminha da madrinha faz através da nossa bispa Bárbara Barcelos. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes. Enquanto outras árvores morrem com muito mais facilidade, a palmeira é forte e muito difícil de ser destruída por ventos e tempestades. Ela tem a habilidade de suportar tremendas tempestades e tem uma raiz que vai bem profundo na terra. Em uma árvore normal, a raiz fica somente alguns metros abaixo da terra. Já na palmeira, sua raiz chega a penetrar 3 ou 4 quilômetros embaixo da terra. Ela vai aprofundando para adquirir o quê? A força para poder subir. Oh, maravilha! Dizem que a raiz das palmeiras penetra na terra até encontrar água. Enquanto outras plantas estão secando, ela tem a capacidade de florescer mesmo no deserto, por causa das suas raízes. O que a Bíblia está nos dizendo é que nós temos que deixar nossas raízes estarem firmadas e seguir profundamente. Porque o justo é como uma palmeira. Quando a tempestade vem sobre ele, ela pode curvá-lo, mas não tem autorização nem poder para quebrar a sua vida. Porque nada pode te quebrar. Imagine a entrada triunfal do Monte Manaim. 35 palmeiras à esquerda, 35 palmeiras à direita. Palmeiras grossas que mostram a virilidade, força e vigor. Palmeira que não se curva diante do inimigo, assim como eu sou. Glória a Deus! Se seu nome está em um trabalho de amarração, sua vida é amarrada. Mas se seu nome está em Elim, é segurança, é força, pois em Elim o diabo não entra. Os 70 guardiões em Elim estarão na entrada de Manaim. A profundidade espiritual é como um prédio grande, que primeiro cresce para baixo e depois cresce para cima. Vê como foi profunda a revelação do nosso apóstolo? E eu vou deixar no estudo, para você depois pausar e dar uma lida nos textos bíblicos onde a palmeira é mencionada. Em Levítico, Números, Salmos, Ezequiel, João e Apocalipse. Agora vamos falar sobre as tamareiras. As tamareiras representam muito mais do que belas palmeiras. A tamareira era uma árvore presente diariamente na vida de Abraão e Davi. E toda essa importância não poderia passar despercebida. Note-se que várias passagens da Bíblia eram relacionadas à tamareira, principalmente para referenciar locais. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta aos guardares para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. O mel citado aqui não é o das abelhas, mas um xarope das tâmaras, que na época era conhecido como mel de tâmaras. Pode até parecer confuso, mas as evidências eram de grande potencial, pelo fato de que o mel das abelhas serem mencionadas menos de 5 vezes na Bíblia hebraica. Então, aquela doçura do mel, da terra que mana leite e mel, não é o mel da abelha, mas o mel da doçura das tâmaras, da doçura dos cuidados de Deus para com seu povo. O Vale de Elim era lugar de descanso. Olha aqui, mais esse detalhe interessante para você aprender.
Se fizermos a contagem dos dias em que eles estiveram em peregrinação, quando o povo de Israel saiu do Egito, desde a saída de Ramsés, chegamos ao seguinte: passaram um dia em Sucote, no caminho, depois em Etã, Piairote, depois mais 3 dias caminhando no deserto buscando água. Foi no 6º dia que chegaram a Mara, cujas águas não puderam beber porque eram amargas. Total de dias desde a saída, 6 dias. E então chegamos ao 7º dia, dia de descanso, lugar de descanso, Elim. Olha como as coisas de Deus foram se completando. Olha como as coisas de Deus foram completando. O ciclo de Deus foi completado na saída do povo de Israel até a chegada de Elim. A porta por onde eles iriam passar para conquistar a terra prometida. Ali houve o preparo, ali houve o descanso. Porém, devemos ter em mente que Elim ainda não era a terra prometida, mas um oásis no processo de peregrinação para a transformação da alma. Agora observe, 6 dias caminhando e peregrinando no deserto, e depois 3 semanas descansando em Elim. Como é que a gente sabe disso? Pela palavra de Deus. Em Êxodo 16:1 diz assim: partindo Elim de toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, e aos 15 dias do 2º mês, depois de sua saída da terra do Egito. É só fazer as contas. Basta que façam as contas. Eles saíram no dia 15 do 1º mês, caminharam 6 dias e chegaram em Elim no 7º dia. Então saíram de Elim no dia 15 do 2º mês. Ora, isso quer dizer que eles estiveram ali 7 dias ou uma semana peregrinando no deserto, e nesses dias 2 coisas lhe aconteceram: mudanças e provas, e 21 dias ou 3 semanas descansando em Elim. As jornadas são muitas, e cada jornada representa uma experiência espiritual, e em cada uma lição que nós devemos aprender. Você está prestando atenção que a gente está pegando os detalhes? Claro que o tempo nosso não dá para aprofundar tanto, mas essa é a profundidade que você vai ter pela sua leitura e pela revelação do Espírito de Deus. E é muito importante você entender isso. Só um instante, eu já volto. Vamos lá. O número 12, por que 12? Não eram 12 as fontes de água? O número 12 é um número de permanência, como o número 7, que representa a perfeição, ou dispensacional, ou 12 fala de perfeição permanente. 7 é feito do número básico homem, adicionado ao número básico 3, e representa a união da criatura e do Criador. 12 é 4 multiplicado por 3. Assim é criado sendo unido ao Criador. 7 representa a aproximação do homem e Deus, enquanto que o 12 fala de como Deus dá graça ao homem para que o criado possa se unir ao Criador. O número anterior significa o contato da criatura com o Criador. É perfeito, mas é apenas temporário. Mas o último número mostra a união do criado com o Criador, de forma que não é apenas perfeito, mas também permanente. O que eu quero que você compreenda aqui é que cada detalhe foi pensado por Deus. Se você analisar o número 12 dentro da Bíblia, e eu vou deixar você pausar o vídeo para você poder olhar os aspectos temporais, tempos e estações, são 12 meses. A nação de Israel era composta por 12 tribos. Na mesa de ouro dos pães da proposição eram colocados 12 pães. Elim tinha 12 fontes de água. Pode pausar e dar uma olhada em cada detalhe que fala do número 12. É claro que existem mais dentro da palavra de Deus, mas eu quero que você compreenda a visão de Deus mostrando a eles que ali em Elim estava a necessidade deles compreenderem que eles estavam diante do seu Criador, aquele perfeito que iria cuidar deles. Continue comigo. Elim significa vida. Delícias da vida, prazer em ter uma família, prazer em contar e viver as bênçãos e vitórias. E tudo isso só quem se coloca debaixo do Criador. Tudo depende do carinho que você tem com as coisas de Deus. Porque quem não tem carinho
não está nem aí. Como pode ter um relacionamento entre pai e filho se não há carinho? Como pode ter um relacionamento entre o Criador e o criado se não há carinho? Entender as grandezas de Deus é uma revelação e não uma lei. Por isso, o filho espiritual é fruto do relacionamento da igreja com Jesus. Olha que coisa interessante, olha que maravilha. Uma pessoa, ela é fruto da igreja que teve um relacionamento com Jesus. Evangelista. Quando você evangeliza, você está mostrando o afeto e o carinho que você tem com a obra que o seu pai lhe confiou. Volta aqui. Elim é o lugar longe da vista da serpente, longe da visão do diabo, e coloca a vida da pessoa no jardim de Deus. E aí a gente fala dos 70. Por que 70 palmeiras? O número 70, mais que o número, mas o que o número 70 nos remete? 70 é a autoridade sobre o inimigo. A palmeira representa a força de quem está de pé e não cai. A força de quem tem vida longa, a força de quem não se curva, a força de quem não é atingido por demônios. No vale de Elim, ou em Elim, Deus separa o deserto plano e a montanha de Sinai, que era alto. A entrada triunfal do Monte Manaim será marcada pelos milagres de quem viaja e, ao pôr os pés em Manaim, já é curado. Lá já é um lugar poderoso, lugar de tantas vitórias. E é o cumprimento da palavra de Deus, que está escrita em Êxodo 15, 26. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos teus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Está vendo que o que Manaim já é, se torna cada vez maior? E ao ser colocadas 70 palmeiras, se cumpre uma ordenança, um princípio espiritual de segurança para aqueles que vão em Manaim. O número 70, ele é repetidas vezes mostrado na Bíblia como uma forma de força completa. E no ano onde nós vamos formar a aliança com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a unção completa da Trindade, a força da completude do poder de Deus, a gente fala do número 70. Eu poderia ler aqui para vocês, mas quero que você faça essa leitura. Faça uma pausa no vídeo e dê uma lida agora. Israel entrou no Egito exatamente com 70 pessoas. E olha lá na Bíblia. Depois 70 nos remete à liderança. 70 autoridades foram constituídas dentre Israel. 70 nos remete ao santuário que Deus instituiu para oferecer. 70 centímetros de largura e altura tinham a Arca da Aliança. E aí por aí vai. E eu poderia encontrar mais referências ao número 70 dentro da palavra de Deus e deixo para você esse desafio de procurar cada vez mais. Vamos voltar? Na Bíblia, 70 é o número para juízo e perdão. Assim, um resumo de tudo que foi dito sobre o número 70 na Bíblia seria: Deus criou o planeta para o homem viver. O reino dos céus começa aqui. E uma de suas vontades era que o homem se multiplicasse sobre a face da terra para que o temesse, o amasse e o reconhecesse como Criador e Senhor. Eu acho que deu para você ter uma base da grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. E você que ainda não colocou o seu nome para ser enviado, o nome da sua família para ser enviado, ser colocado na palmeira que você vai ofertar para colocar lá no Monte Manaim. Você que está preparando a sua oferta perfeita para colocar o seu nome na tamareira e receber a doçura dessas tamareiras. Você que vai ver em Manaim esse lugar sagrado, porque carrega dentro de você essa fé, e você que se prepara para receber mais e mais das mãos de Deus, infinitamente mais. Espero que cada palavra falada aqui hoje possa te ajudar a compreender a grandeza do que Deus vai fazer na sua vida. Em breve, vamos começar o estudo do novo livro do nosso apóstolo, Mentes Negativas Anulam a Fé. Que Deus lhe abençoe. Forte abraço, paz e luz. Que Deus abençoe.